Boa noite, graça e paz da parte de Jesus. Nós estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração a Deus e eu quero convidar você a participar desse culto. Se você nos acompanha pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqueles que nos acompanham desde a primeira transmissão, que Deus continue a abençoar a sua vida. Eu quero dar início a esse culto lendo o Salmo de número 128. Acompanhe a leitura deste salmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse salmo, irmãos, ele fala sobre a família, as bênçãos em uma família. E quais são as bênçãos em uma família? As bênçãos na família são os filhos, é a paz, é a esposa no lar. São as bênçãos da família. Hoje nós vamos continuar os nossos cultos falando sobre família. E ainda neste assunto, eu quero convidar você a cantar o hino de número 395, que fala sobre família. Cantemos esse hino. Nos correm os dias e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Oremos. Senhor, nós queremos no nome de Jesus te dar graças por esse momento de podermos prestar um culto ao Senhor. Ó Deus, recebe esse culto e que todo louvor, ó Deus, seja para ti, ó Pai. E que toda honra seja dada ao Senhor e que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Aceita, Senhor, este culto, assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, ainda na presença do Senhor, nós vamos agora ler apenas um versículo da palavra de Deus e vamos ter o nosso momento de contrição.
Eu quero ler aqui no Salmo de número 90, que diz assim, versículo 8: Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. O Salmo de número 90, irmãos, é um salmo que fala do Deus soberano e eterno e desse homem que é transitório, é passageiro. Mas o salmo também diz que nada escapa aos olhos do Senhor e nem os nossos pecados ocultos. Queridos, nós não temos outra saída a não ser confessarmos a Deus os nossos pecados. E eu quero convidar você, nesse momento, a colocar diante de Deus a sua vida e pedir perdão pelos seus pecados. Antes de você orar, eu quero convidá-lo a escutar e quem sabe até acompanhar aí da sua casa o hino de número 67. Vamos cantar esse hino e depois façamos a nossa oração de confissão. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal. Liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar.
Oremos. Senhor, nós queremos, no nome de Jesus, te dar graças, porque nós encontramos perdão em Jesus. E nós não temos nenhuma necessidade, Senhor, de esconder os nossos pecados, as nossas iniquidades, porque nós sabemos que os teus olhos estão em todo lugar. O que nós queremos te pedir é perdão, Senhor. Perdoa, ó Deus, as vezes em que nós entristecemos o teu coração. Ajuda-nos, ó Pai, a te servir com integridade e com santidade. Abençoa, ó Deus, a mim e a todos os irmãos que estão aí no interior de suas casas, fazendo uma oração de confissão sincera ao Senhor. Escuta-os, perdoa-os. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Agora, uma vez perdoados, nós vamos louvar esse Deus que nos salvou. Eu quero convidar você a cantar juntamente com o grupo de louvor da igreja, o G2, o cântico que traz como título Digno de Louvor. E ao cantarmos esse hino, irmãos, eu quero também consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque nós estamos percebendo uma igreja madura, uma igreja que não precisa se reunir no templo para entender que é uma igreja. Hoje nós não podemos nos reunir, mas os irmãos estão se conduzindo fiéis ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas. Isso muito me alegra o coração como pastor, porque a gente percebe, irmãos, uma igreja amadurecida. Que Deus continue a te abençoar. Nós vamos cantar esse primeiro cântico, vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas e depois teremos mais um louvor. Minha alegria, refúgio.
Senhor, nós queremos, no nome de Jesus, consagrar todos os dízimos e ofertas que têm chegado ao caixa da tua igreja. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades e nós temos honrado os nossos compromissos, ó Deus. Ó Pai, abençoa a vida de cada um desses irmãos. Visita, Senhor. Abençoa, ó Deus, a sua casa, a sua família, os seus bens. Abençoe a sua história. Eu quero te pedir, ó Pai, por aqueles também que nesse momento se encontram necessitados, carecidos, precisados, porque perderam seus empregos, perderam o seu trabalho de ganhar o pão de cada dia. Senhor, o Senhor que é o nosso provedor, nós te pedimos que o Senhor visite essas famílias e que o Senhor não deixe faltar o pão de cada dia na mesa desses teus servos e que tudo seja feito para a glória do teu nome. Nós oramos assim, te pedindo e consagrando todos os recursos no nome santo de Jesus. Amém. Agora, irmãos, nós vamos cantar mais um cântico. E esse cântico é um cântico do Grupo Logos e tem tudo a ver com o texto que nós vamos meditar essa noite, que é o Salmo 127. Vamos cantar essa música com o Grupo Logos. Se o Senhor não edificar, minha vida será como quem partiu e construiu sobre um lugar incerto, e quando as agruras dessa vida insistiram em roubar-lhe a paz e um pouco mais do seu sossego, veja o que ficou, veja o que restou, veja o que ficou, veja o que restou. Vida vazia, vida sem razão, sem gozar comunhão com Jesus. Olhos cegos que não veem luz, que perecem nas trevas do mal, do mal. Minha vida será um espelho refletindo a todo mundo o amor de quem chegou e amou primeiro, e uma paz que permanece lá no fundo do meu coração, do meu coração, do meu coração, do meu coração. A vida vivida, vida expressão de um elo refeito com Deus, de pecados deixados para trás, de perdão, contrição e louvor, e louvor. Deixa Cristo edificar, deixa Cristo edificar, deixa Cristo edificar, e uma vida, nova vida, nascerá, sim nascerá.
Que cântico lindo, né, irmãos? Eu acho que muitos recordaram aí tempos passados, quando você cantava esse cântico também, que fez muito sucesso há alguns anos atrás. Agora nós vamos ler o texto que deu origem a esse cântico, porque esse cântico ele foi baseado no Salmo 127, e é nesse salmo que nós vamos meditar essa noite. Vamos fazer a leitura do salmo? Diz assim a palavra de Deus: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar. Senhor, nós queremos, no nome de Jesus, te pedir agora pela tua palavra que será exposta. Ó Deus, alcança-nos com a tua palavra, edifica as nossas famílias, corrige-nos e ajuda-nos, ó Deus, a te honrarmos como família. Nós te pedimos assim, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse salmo é um salmo atribuído a Salomão. O título em negrito acima do salmo já denuncia isso, porque diz assim: Cântico de romagem de Salomão. Mas no versículo de número 2, nós encontramos uma frase que tem tudo a ver com Salomão também. O versículo de número 2 termina dizendo assim: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Observe, irmãos, Salomão, ele tinha um outro nome também. Salomão era chamado Gedidias também. Então, a palavra Gedidias significa amado de Yahvé, amado de Deus. Então, talvez Salomão, quando diz aqui aos seus amados, a palavra que aparece aqui é Gedidias, talvez ele estivesse fazendo uma alusão a si mesmo, ao seu próprio nome. Então, estão aí as duas evidências de que esse salmo foi um salmo escrito por Salomão. Esse salmo, com o tempo, ele se tornou também um salmo de romagem, ou seja, os peregrinos, eles moravam nos arredores de Jerusalém, então eles subiam para Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano. Eles tinham a oportunidade de ir para as festas em Jerusalém. Isso era ensinado desde criança ao menino judeu, à menina judia, que eles deveriam participar de uma festa. E nessas caravanas eles iam cantando salmos, que ficaram conhecidos como salmos de romagem. Apesar deste salmo ser um salmo escrito por Salomão, ou seja, bem antes dessas caravanas de romagens, mesmo assim ele foi também incluído e cantado nas peregrinações a Jerusalém como salmo de romagem. Mas esse salmo, irmãos, ele pode muito bem ser olhado à luz da família, à luz desse tema, família. Porque há muitas palavras aqui nesse salmo que têm a ver com a família. Por exemplo, ele fala de edificar uma casa, ele fala de filhos, ele fala de filhos da mocidade. É por isso que eu quero usar esse salmo para abordar este assunto, família, tá? E é fácil ver nesse texto, pelo menos, 3 fases da família. A primeira fase é o começo da família, a edificação. Depois vem a segunda fase, que eu vou chamar de consolidação, que é a fase dos filhos, quando os filhos nascem. E depois, uma terceira fase,
que é quando os filhos saem de casa. E esse salmo ele traz esses 3 momentos, essas 3 fases da família. Então vamos começar pela primeira fase, que é a fase da edificação. Olha o que diz aí o versículo de número 1. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Queridos, Deus instituiu a família e Ele mesmo é o alicerce da família. A maior necessidade da família, portanto, não é de coisas, mas da presença de Deus na sua casa, na sua família. O que sustenta um casamento não é a beleza da esposa e nem o vigor do marido. A beleza não constrói um lar feliz. O vigor não edifica uma casa de paz. É por isso que nós defendemos, à luz da palavra de Deus, que o que edifica uma família é Deus. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E o texto vai mais além, porque ele diz assim, inútil vos será. Inútil vos será. Ou seja, não vai valer de nada todo o esforço, todo o trabalho, se esta família não for edificada no Senhor. Bens materiais, sucesso profissional são insuficientes para trazer felicidade ao lar. Na sexta-feira eu peguei um comentário de Charles Spurgeon, e esse comentário é muito interessante porque ele fala que Deus é a nossa porção. A nossa porção não são riquezas materiais, não é o ouro dessa terra, mas é Deus. E olha só o que Spurgeon diz. Ele diz assim: o que é o ouro comparado a Deus? Coloque o ouro sobre sua consciência angustiada. Pode o ouro aliviá-lo? Aplique-o sobre o seu coração desolado e veja se ele pode diminuir a sua dor. Veja, querido, a resposta é não, não. O ouro, ele tem o seu valor aqui nessa terra, mas ele tem a sua limitação. E quando nós falamos de edificação de uma família, só Deus é que pode edificar a sua família. Tudo mais é pequeno para suportar as pressões da vida. Sem Deus, você constrói uma casa na areia. Casas construídas na areia caem quando os vendavais chegam. Com Deus, você constrói uma casa na rocha. Quando a chuva cai no telhado, os ventos fuzilam contra as paredes, os rios solapam os alicerces, essa casa não cai. Por quê? Porque ela foi construída na rocha. Lembre-se disso, querido. O casamento, a família, ela precisa começar em Deus. Ela deve ser construída em Deus. Mas o Salmo continua e vai para a segunda fase da família, que são os filhos. Observe aí o que diz o versículo de número 3. Herança do Senhor são os filhos. Queridos, entenda uma coisa. Os nossos filhos são herança do Senhor. Os pais precisam entender que os seus filhos são herança de Deus. Herança não é mérito. Herança é herdada. Herança é graça, é presente. Filhos são herança de Deus. Você não merece. Você não fez por onde merecer. Você apenas foi presenteado. Você ganhou. Porque filhos são isso. Filhos são presentes de Deus. Dádiva de Deus.
Não desperdice essa herança. Invista nessa herança, desenvolva essa herança. Trabalhe essa herança. Lembre-se que os nossos filhos são presentes de uma pessoa muito importante, de uma pessoa muito poderosa. Os nossos filhos são presentes de Deus para nós. Quando nós entendemos isso, irmãos, uma série de problemas são resolvidos. Os nossos filhos, irmãos, diz o texto, são herança e são galardões. Olha o que diz aí o versículo de número 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, é o que diz. Filhos não são despesas. Filhos, eles precisam ser vistos como galardão. Tem gente hoje que quando pensa em filho, pensa logo numa planilha de gastos, né? Queridos, é verdade, a gente gasta muito com os nossos filhos e precisamos ter responsabilidade nisso. Mas nunca olhe para o seu filho nessa perspectiva. Sempre entenda que o seu filho foi um presente de Deus. Galardão é uma coroação, tem a ver com nobreza. Observe que os nossos filhos são o nosso maior tesouro. É isso que diz o texto. O texto diz que os nossos filhos são herança do Senhor e são o nosso galardão. É por isso, irmãos, que nós precisamos olhar para os nossos filhos com muito prazer, com muita satisfação e agradecer do Senhor esse presente que Ele nos deu e pedir: Senhor, derrama a Tua misericórdia sobre mim, para que eu possa dar o melhor de mim para os meus filhos, para que eles possam crescer em meio a uma ótima atmosfera familiar, em meio a bons exemplos. Ó Deus, usa de misericórdia. Por quê, irmãos? Porque os meus filhos são joias preciosas. É isso que o texto diz aqui. Então, o texto fala da primeira fase da família, que é o começo de tudo, né? É a edificação. E agora, a segunda fase, que é a consolidação, a chegada das preciosidades que são os nossos filhos. E a terceira fase da família está aí a partir do verso de número 4, que é a saída dos filhos. Nós vimos que os filhos chegam, mas os filhos crescem e depois os filhos saem. Olha como o texto diz isso. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Queridos, o texto fala desta saída dos filhos usando essa metáfora do arqueiro que dispara as suas flechas. E nós, os pais, nós somos os arqueiros. E nós preparamos os nossos filhos como flechas, porque uma hora nós vamos disparar, nós vamos lançá-los para longe de nós. E nós vamos ensinar princípios a eles, nós vamos educá-los, nós vamos fazer o que for possível, o que estiver às nossas mãos para fazer, cientes de que um dia eles vão nos deixar, eles vão sair da nossa presença. Então lembre-se disso, queridos. Os pais não criam os filhos para si mesmos. Nós criamos os nossos filhos para a vida. E é nesse mundo que os nossos filhos vão glorificar o Deus que eles aprenderam de nós. E é assim que nós propagamos a fé. É assim que nós perpetuamos a fé. Porque o filho aprende com o pai e ensina para o seu filho também. E assim a fé vai passando de geração em geração. O bom testemunho de Cristo vai passando
de geração em geração e ganhando vidas. Nós, como pais, nós somos preparadores. Nós preparamos os nossos filhos. Lembre-se disso, quando você entende dessa forma, você consegue produzir o melhor na mente, no coração do seu filho. Você não somente faz o melhor para o seu filho, mas você faz o melhor para o filho do seu filho, ou seja, para os seus netos também. Então lembre-se disso. Lembre-se que um dia os seus filhos, eles vão constituir famílias, vão sair debaixo das suas asas e eles vão glorificar a Deus nesse mundo que está aí. Assim como nós glorificamos a Deus e eles veem isso em nós, um dia eles vão fazer isso por si mesmos. E eles vão enfrentar a vida com todas aquelas armas que nós ensinamos eles a usar. Então é isso, queridos. São as 3 fases da família que esse texto mostra. Ele mostra a edificação da família, o começo, a consolidação da família, que é a chegada dos filhos, e depois ele fala sobre essa saída dos filhos, usando essa metáfora do arqueiro que lança a flecha. Bem, amados, esse é o Salmo 127, e eu quero terminar trazendo 3 aplicações nesse salmo para as nossas vidas. 3 entendimentos, 3 ensinamentos que nós podemos tirar desse salmo aqui. O que é que nós aprendemos com esse salmo? Em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos que a família deve ser erguida em Deus. A família precisa ser edificada em Deus. É por isso que eu sempre digo para os jovens: você, moça, você, rapaz, você quer casar? Então, comece a orar e pedir de Deus um marido ou pedir de Deus uma esposa que seja temente ao Senhor. Sabe por quê? Porque você é temente a Deus. Se você casa com uma pessoa que não é temente a Deus, você vai ter muita dificuldade para honrar o Senhor dentro da sua própria casa. E por conta dessa decisão desastrosa que algumas moças e alguns rapazes tomam, muita infelicidade chega no lar. Então lembre-se disso, comece a orar, comece a dizer: Senhor, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero te honrar com a minha família. Ó Senhor, mostra-me um varão, ó Senhor, mostra-me uma varoa, para que eu possa, ó Deus, honrar o Senhor com a minha família, com a minha casa. Lembre-se, querido, família deve ser erguida em Deus. Deus tem que ser a base dessa família. A sua família, você que já é casado, a sua família tem como base o Senhor, a sua palavra? Ou será que você tem se afastado do Senhor, tem afastado a sua família, tem afastado a sua casa dessa base que é Cristo? Lembre-se, querido, uma família para pendurar, uma família para viver de maneira feliz, em paz, ela precisa inevitavelmente de Deus, porque se o Senhor não edificar a casa, então é em vão todo o trabalho, todo o esforço do homem. Em segundo lugar, eu aprendo aqui nesse texto que filhos são presentes de Deus. Em primeiro lugar, eu aprendo que a família deve ser erguida em Deus. E em segundo lugar, eu aprendo que filhos são presentes de Deus. Eu tenho visto alguns casais casados que estão aí decidindo se terão ou não filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Isso é uma
decisão tola, é uma tentativa vazia. Por quê? Porque essa decisão não é sua. Não é você que decide se você terá ou não terá filhos. Filhos são herança do Senhor. Filhos são presentes de Deus. Tem pessoas que querem ter filhos, mas não conseguem ter filhos. Por quê? Porque Deus ainda não quis dar a elas filhos. Tem pessoas que não querem filhos, mas de repente a esposa, ela engravida. E aí o casal que havia decidido não ter filhos, agora tem que ter um filho. Por quê? Porque a decisão não é nossa. A decisão não é sua, a decisão não é minha, a decisão é de Deus. Fruto do ventre, galardão. O filho é um presente, é um galardão que Deus nos dá. Só Deus pode dar essa dádiva, somente Ele. Então lembre-se disso, tá? Lembre-se disso. Filhos são presentes de Deus. Talvez você não queira ter filhos. Talvez você queira ter filhos. E você espera em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado com a vaidade. Cuidado com o egoísmo. Sabe por quê? Porque nós precisamos responder uma perguntazinha para o nosso coração. Por que eu não quero ter filhos? O que acontece? Qual é o medo? Qual é o temor? O que se passa? Tente responder essa pergunta para você. E você que quer ter filhos, responda também. Por que eu quero ter filhos? O que me motiva? O que me atrai? O que me encanta em ter filhos? Lembre-se que os nossos filhos são para a glória de Deus. Não são para a nossa glória, mas para a glória do nosso Deus. E por último, eu aprendo aqui nesse salmo que os pais não criam filhos para si mesmos. Nós criamos filhos para a vida. Nós criamos filhos para a glória de Deus. É importante, querido, você entender isso. Tem muito pai criando o seu filho à imagem e semelhança sua. Tem muita mãe criando sua filha à imagem e semelhança sua, querendo que os seus filhos sejam aquilo que você não conseguiu ser, projetando nos seus filhos os seus sonhos e muitas vezes até aqueles seus fracassos. Querido, cuidado com isso. Os pais não criam seus filhos para si. Tem muito pai que tinha vontade de ser médico, não conseguiu ser médico, aí investe tudo no menino para o menino ser um médico. Por quê? Porque ele está querendo se realizar no menino. Às vezes o menino não quer aquilo. Às vezes o menino tem dificuldade com aquela área. Lembre-se disso. Nós criamos os nossos filhos para ser homens e mulheres que honram o nosso Deus. Tem muitas mães criando suas filhas e dizendo assim: filha, você tem que trabalhar, filha, você tem que se formar, filha, você tem que ser alguém na vida, filha, você não pode depender de homem, filha isso, filha aquilo, colocando na cabeça da menina que o mais importante é o dinheiro. Cuidado, querida. Eu sei que você tem toda boa intenção, mas os nossos filhos precisam ser criados para a glória de Deus. E sabe aonde que os nossos filhos vão glorificar a Deus? Lá fora, longe dos nossos olhos. É por isso que nós precisamos dar a eles princípios cristãos, princípios de Deus,
princípios da palavra de Deus. Porque quando eles estiverem lá fora, eles vão lembrar. Eles vão lembrar e vão honrar a Deus. Então é isso que eu aprendo. Os pais, eles não criam os seus filhos para si, mas eles criam os seus filhos para a glória de Deus. Então, eu quero convidar você a pensar naquilo que nós conversamos aqui essa noite e olhar para a sua família. Aplique essas verdades na sua família. Construa a sua família nesse alicerce que é Deus. Olhe para os seus filhos como presentes do Senhor. E lembre-se que você precisa prepará-los para depois lançá-los. Eles serão glórias a Deus. Vamos orar nesse momento? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Curva a sua cabeça aí onde você está e eu convido você a fazer uma oração pela sua casa. Vamos orar. Senhor, nós queremos, no nome de Jesus, te pedir graça, Senhor. Ó Deus, não há uma receita única de como conduzirmos a nossa casa, a nossa família, criarmos os nossos filhos. A tua palavra, Senhor, nos aponta a direção e nós te agradecemos pela tua palavra. Mas não dispensamos a tua ajuda, Senhor. Ó Deus, socorra-nos, ajude-nos a edificarmos a nossa família na rocha que é o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para os nossos filhos e amá-los como um presente que o Senhor nos deu. E também, ó Deus, ajuda-nos a prepará-los para a vida, para enfrentar essa vida, Senhor. E enfrentando essa vida, dando glórias e glorificando o Senhor. É isso que nós te pedimos, que o Senhor visite cada lar que está nos ouvindo nesse momento. Há coisas que precisam ser resolvidas, Senhor, dentro das nossas casas. Ajuda-nos a fazermos concertos. Algumas famílias, ó Deus, que estavam se desviando, estavam indo para uma outra tendência, ó Deus, ajuda. Pais que não estavam, Senhor, demonstrando o amor devido aos seus filhos, olhando para eles como presente do Senhor, agora estão convivendo, estão ali dentro de casa. Que o Senhor os ajude, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a ver a saída dos nossos filhos da nossa casa para formarem uma nova família. Ajuda a vermos isso como bênção do Senhor, um processo natural. Nós oramos assim e te pedimos no nome santo de Jesus. E agora, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós e convosco permaneça, hoje, agora e para todo sempre. Amém. Queridos, chegamos ao término do culto e eu quero terminar com avisos. Lembrando os irmãos que continuam os nossos estudos no livro de Atos dos Apóstolos com o nosso irmão presbítero Maurício, sempre às 20 horas, todos os dias de segunda a sexta, com exceção da terça-feira, porque a terça-feira é a nossa reunião de oração. Nessa terça-feira, nós teremos a direção da
do Conselho Missionário. Então, as irmãs e irmãos do Conselho Missionário estarão dirigindo a nossa reunião nesta terça-feira. Também, irmãos, lembrando que durante a semana, às quartas-feiras, nós temos reunião de oração das senhoras. Então, entre em contato com as senhoras da nossa igreja, né, a Rosalina, a Luciana, elas vão orientar você sobre essa reunião de oração. Nós temos a nossa escola dominical às 10 horas da manhã, no domingo, e temos o nosso culto, este culto que você acabou de participar aí também. Então não perca nenhum dos trabalhos da igreja. Irmãos, nós estamos sempre de manhã postando versículos, fazendo orações. O pastor Francisco está sempre orando à noite, né, antes de dormir. Então nós estamos sempre aí nos movimentando e você tem que fazer parte disso. Você não pode se isolar, tá? Nesse sentido não, viu? Se isolar naquele outro sentido. Ter cuidado, né? Sair de casa só se for extremamente necessário, usar máscara e tudo isso. Nós continuamos obedecendo aí a direção das autoridades. Mas espiritualmente não, irmãos. Estamos nos confraternizando sempre uns com os outros. Então, eu quero desejar a todos uma boa noite, uma boa semana, e se você puder, aperte a mão do seu irmão aí do lado e diga: meu irmão, como foi bom participar desse culto com você. Uma boa semana a todos, que Deus nos acompanhe. Se Cristo edificar, minha vida será um espelho refletindo a todo mundo o amor de quem chegou e amou primeiro, e uma paz que permanece lá no fundo do meu coração. Do meu coração, do meu coração, do meu coração, a vida vivida, vida expressão de um elo refeito com Deus, de pecados deixados para trás, de perdão, contrição e louvor.